A súmula 387 do TST, apesar do tema de fundo aqui ser um tema hoje historicamente superado, ela permite que a gente faça uma reflexão sobre a aplicação da lei processual no tempo. A súmula em si trata de um instrumento, que é um instrumento que talvez os mais jovens nem conheçam, que é o fax, né? O fax, F-A-X, também chamado aí de facsímile, né? Então, fax, né? O que seria o fax? O fax era aquele aparelhinho que a pessoa, era como se fosse um telefone, né? Que a pessoa colocava um papel ali e aí ela fazia a ligação e esse papel, né? Claro que a outra pessoa tinha que ter um papel em branco, né? Mas saía aquele escrito ali, aquele documento saía no telefone da outra pessoa. Né? É algo aí que lembra o que a gente conhece hoje como e-mail, né? Com a diferença que você tinha que fazer uma ligação, era um documento que saía impresso, né? E é claro que o fax há muito tempo já não é usado, né? Hoje em dia a gente tem, hoje em dia já há algumas décadas, né? A gente tem a figura do e-mail e é claro que o e-mail é muito melhor porque você manda o documento ali anexado e pronto. Mas o fax, durante algum tempo, ele foi importante na história da humanidade e também na história do processo, né? E a gente teve até uma lei que chegou até um pouco tarde, né? Porque essa lei 9800 ela é do ano 1999, né? Então, ali poucos anos depois, a gente já começou a ter a difusão do e-mail, né? Mas talvez aí por uns 5, 7, talvez uns 8 anos ainda teve aplicabilidade prática essa lei, tá? Talvez até um pouco mais, na verdade, né? Enquanto a gente tinha um processo físico, né? O processo físico na Justiça do Trabalho, ele existiu até lá 2012, 2013 nos tribunais em geral, né? E até aí se usava o processo em papel e ainda era possível a interposição de recurso por fax, por facsímile, né? Que era enviado então pelo advogado ao tribunal, um telefone específico para isso, e esse fax então ele era juntado aos autos do processo, né? Só que na verdade não era bem o fax que era juntado, né? Porque o advogado tinha que juntar esse original 5 dias após o final do prazo ali, né? O prazo do recurso. Né? Mas é uma situação que hoje então é muito mais histórica, né? Porque desde que a gente tem o PJE, o processo judicial eletrônico, é claro que não cabe mais interposição de recurso por fax, né? Isso não existe mais, está superado. Mas é interessante porque a súmula fala o seguinte: essa lei que traçou o procedimento para interposição de recurso via fax, essa lei o TST considerou aplicável somente para recursos interpostos após o início da vigência da lei. Tá? Então aqui, mais uma vez, lembrando a teoria do isolamento dos atos processuais. Né? E aqui no tema de recurso, né, no tema de recurso, em especial com relação ao procedimento recursal, a gente vai aplicar sim essa teoria e a gente vai aplicar a lei nova de imediato. Tá? Então, com relação ao procedimento, que era o caso aqui, como é que você interpõe o recurso? Será que tem que ir no protocolo lá do fórum, né, entregar o papel, ou será que pode interpor por fax? Perceba que aqui eu estou tratando de procedimento recursal. Aqui a questão não era uma questão de requisito de admissibilidade, o prazo do recurso, a tempestividade, né, o cabimento do recurso, nada disso. Era o procedimento recursal. Tá? E aí a gente vai aplicar, sim, nesse caso de procedimento recursal, a gente vai aplicar a teoria do isolamento, vai aplicar, ou seja, também chamada de eficácia imediata da lei. A lei nova se aplica de imediato, né, e ela vai se aplicar no caso apenas para os recursos interpostos posteriormente, como em geral acontece com os atos processuais. Tá? Então a lei processual nova ela vai ter eficácia imediata, quer dizer, dali para frente, e vai respeitar sempre os atos que foram praticados anteriormente, de acordo com a lei antiga. Tá? Então, basicamente, essa é a reflexão que a gente faz aqui com relação a esse tema. E aí a súmula trazia, né? Tinha um prazo de 5 dias por essa lei, né? 5 dias após o término do prazo, para que o recorrente que interpôs o recurso via fax, ele juntasse os originais, né, desse recurso nos autos. Né? Era uma exigência da lei e tal, o TST especificou isso no inciso 2º. Né? E também uma situação interessante com relação à contagem do prazo, né? Já que a juntada desses originais nos autos era um ato da parte, não era um prazo processual em si. Né? Se considerava aqui que, na verdade, era um prazo para que a parte tivesse uma providência, né? Que era juntar os autos. E aí o TST falava, então, que o dia inicial, os dias após esse prazo, podia ser, inclusive, um sábado, um domingo ou um feriado. Tá? Então, essa regra de que o prazo processual não pode começar em sábado, domingo, feriado,
Isso não acontecia aqui com relação à interposição via fax, né? Porque se o recorrente interpôs o recurso via fax, ele já sabia que ele teria 5 dias ali, né? E seriam 5 dias corridos, portanto, para ele juntar os originais nos autos. E esse dia inicial, termo inicial, poderia ser um sábado, domingo ou feriado, tá? O inciso 4 mencionava a situação, explicava, né, que a interposição do recurso por fax e tal, né, isso acontecia para o documento ser enviado diretamente ao órgão jurisdicional. Não era para a situação de transmissão de fax ocorrida entre particulares, né? Por exemplo, né, o cliente mandava a procuração assinada por fax para o advogado, né? E aí será que o advogado poderia se valer desse prazo aí de 5 dias para juntar a procuração aos autos e tal? Não, né? Porque não é aqui a lei que autorizou, a lei 9800 de 99, quando ela autorizou a prática de atos processuais por fax, era uma comunicação do advogado direto com o tribunal, né? E não uma comunicação de particulares entre si, né? Do cliente com o advogado ou de um advogado com outro advogado. Não, era a prática do ato processual pelo advogado via fax, né? O fax seria um instrumento então para poder enviar isso para o tribunal, percebe aqui? Então é isso que o TST esclareceu. Então uma súmula que historicamente ela teve a sua importância, hoje em dia, como eu falei, não é mais aplicável, né? Talvez no Tribunal Superior do Trabalho ainda exista um ou outro recurso mais antigo que foi anulado, situação que voltou, né? E aí você pode ter uma situação residual, processo lá de 2013, 2012, em que vai ter uma discussão dessa, mas é muito pontual, muito difícil e, portanto, a matéria de fundo, como eu falei aqui, hoje em dia ela não tem mais aplicabilidade, tá? Mas é interessante a gente recapitular a teoria do isolamento dos atos processuais. Beleza? Então, com isso a gente fecha por aqui mais esse vídeo e encontro vocês no próximo vídeo aqui no canal, no Desafio das Súmulas. Um abraço e até a próxima.